Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Inglaterra, que está com uma censura terrível desde aquelas manifestações grandes que tiveram alguns dias atrás. A gente falou, uma manifestação que eu particularmente achei exagerada, muito quebra-quebra. Isso não é manifestação, pô, isso aí é uma coisa errada de qualquer forma. Mas, como eu falei no meu vídeo, eu acho que o ponto em questão, a discussão sobre a imigração, é um ponto que tem que ser considerado, né? E aqui o governo inglês, por outro lado, acha que não. Ao contrário, está perseguindo qualquer pessoa que tenha participado da manifestação, até quem estava parado observando a manifestação está sendo perseguido pela justiça de lá como participante da manifestação. E também quem compartilha memes na internet que possam ser considerados ofensivos ou discurso de ódio, né? O que chama atenção nesse caso aqui são duas coisas. Como que a Inglaterra conseguiu piorar tão rapidamente com a eleição de um governo de esquerda, né? Vieram com todo o pacote Lula de que memes são ilegais, que não sei o que é lá, que você pode ser preso, que tem que regular a rede social e não sei o que é lá. Aquela história toda, que é um absurdo completo, né? Porque a esquerda quer muito isso, justamente porque esse tipo de coisa está tirando o poder da esquerda no final das contas. E uma perseguição absurda. Em pouco tempo virou uma perseguição completa contra os cidadãos britânicos lá na Inglaterra. É uma coisa impressionante como é que o autoritarismo acompanha a esquerda diretamente. Essa notícia foi sugerida por João Marcelo, Rei Charles e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo inglês colocou uma publicação aqui chamada Pense Antes de Postar. E a princípio, eu não tenho nada contra isso, acho que é importante realmente. Você não deve sair falando qualquer coisa, postando qualquer coisa. Tem coisas que são ofensivas, tem coisas que são ruins. Eu acho que você deve pensar mesmo antes de postar, né? Agora, isso é uma coisa muito diferente quando você diz pense antes de postar. Conteúdo que incite violência ou ódio não é apenas doloroso, não é apenas ruim, pode ser ilegal. O sistema judicial britânico pode tomar violência online seriamente e vai perseguir quando o nosso teste legal for atingido. Esse aqui é o grande problema, né? O que é discurso de ódio? Qual que é o limite disso daí, né? Fica totalmente arbitrário esse tipo de coisa e, de novo, estão ameaçando com perseguição legal, né? Lembre aqueles próximos a você para compartilhar de forma responsável ou então vão enfrentar as consequências. Mesmo compartilhar um meme, compartilhar uma informação, você pode ser preso na Inglaterra. Meu amigo, que coisa maluca isso, que nível que esse pessoal chegou de autoritarismo absurdo, né? Tá aqui, governo britânico, pense antes de postar e coisa e tal. E de novo, pensar antes de postar, acho que você deve mesmo, mas o problema é o depois, né? Se você não postar o que a gente gosta, postou alguma coisa que o governo não concorda, nós vamos te perseguir, né? E não é só falar esse tipo de coisa, né? Tem aparecido uma série de vídeos mostrando, isso aqui é um vídeo do Canal 4, então isso aqui não é um vídeo que alguém subiu aleatoriamente, mas mostra justamente um juiz inglês, né? Você sabe que lá na justiça inglesa eles têm essa coisa de usar peruquinha na justiça, é uma coisa meio estranha isso, mas enfim, é costume deles lá. E ele justamente aplicando uma pena de 20 meses de cadeia porque alguém postou alguma coisa no Facebook que foi considerado ofensivo ou discurso de ódio, né? Eu não vou tocar o vídeo todo aqui, eu só mostro o juiz falando coisa e tal, a sua pena, não sei o que lá, coisa e tal. Aparentemente a pessoa se declarou culpada, imagino que ela estava com representação legal ali, o advogado entendeu que era a melhor coisa para ela fazer seria isso, né? Mas é uma coisa tão frágil do ponto de vista jurídico, né? Uma coisa tão frágil do ponto de vista de direitos humanos mesmo, esse tipo de perseguição assim, que eu continuo achando que muito disso daqui é propaganda do governo apenas com o intuito de amedrontar as pessoas, né? Esse caso aqui, por exemplo, não fala quem é a pessoa que está sendo presa. Tem esse caso aqui, ó, que é justamente o Billy Thompson, foi enviado para prisão por 12 semanas, depois que ele respondeu um post no Facebook chamando a polícia de bastardos sujos, né? Porque a polícia estava dizendo que tinha uma ordem para dispersar, para ninguém ficar na região, ele respondeu aquela ordem de dispersar
com um comentário que o pessoal considerou discurso de ódio. Bastardos sujos é discurso de ódio, é isso? Qual foi o crime do cara exatamente, né? Repara o problema que esse pessoal tem, né? Eu ainda acho que muito disso daqui não é possível, me recuso a acreditar que isso aqui seja coisa verdadeira, né? Enfim, o pessoal está colocando aqui alguns memes e coisa e tal. Inclusive, um comissário de polícia da Inglaterra, porque isso virou assunto nos Estados Unidos, né? E muita gente nos Estados Unidos também criticando esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos você tem uma proteção à liberdade de expressão muito maior que na Inglaterra, muito maior que no resto do mundo como um todo, né? Então, eles estavam ameaçando justamente extraditar cidadãos americanos. Isso não vai acontecer, tá, gente? Não existe extradição de cidadão natural do país. Ou seja, se você é um britânico morando nos Estados Unidos, pode ser que você seja extraditado. Mas se você é um cidadão americano, mesmo que na Inglaterra você sofra um processo e seja condenado, mesmo que exista um acordo de extradição entre os países não fazem extradição de pessoas legais, pessoas naturais daquele país, né? Então não tem jeito, não tem como acontecer isso daqui, mas, de novo, isso aqui cai naquilo que eu falo para vocês. Esse pessoal da esquerda quer botar medo na população. Eles sabem que não conseguem resolver o problema das redes sociais, eles sabem que prender todo mundo que compartilha meme é impossível, então o que eles podem fazer é prender algumas pessoas aleatoriamente, como esse cara aqui, que aparentemente foi preso, né? E botar muito medo na população, na expectativa que a população se sinta tolhida a compartilhar determinadas coisas, né? Mas a verdade eles não têm como controlar esse tipo de coisa, né? Muito menos extraditar cidadãos americanos para a Inglaterra para fazer isso, né? Aí já tem gente dizendo aqui que o Reino Unido ameaça prender o Elon Musk e outros cidadãos americanos por posts na mídia social. De novo, o Elon Musk ele não é americano natural, né? Mas ele é cidadão americano, ele adquiriu a nacionalidade depois americana. Então, de novo, assim, a chance dele ser extraditado para a Inglaterra por isso é nula, absolutamente nula, não existe. Mesmo que tenha acordo de extradição entre Estados Unidos e Inglaterra, país nenhum extradita seus naturais, né? Então, é uma ameaça vazia. Mas, de novo, faz parte da campanha de pressão desse pessoal. A esquerda está desesperada no mundo inteiro porque sempre se acostumou a governar com o uso da mídia, com o uso de propaganda, e a propaganda não funciona mais. Eles estão desesperados não é porque a propaganda não funciona mais, é porque eles sabem que a propaganda não funcionando mais é questão de tempo até eles não conseguirem eleger mais ninguém daqui a pouco, né, ou perderem muito de espaço aqui. Então essa é a luta da esquerda no mundo todo, não é só aqui no Brasil, não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, inclusive na Inglaterra. A Inglaterra também ficou na mão da direita lá dos Tories por muito tempo, agora a esquerda voltou ao poder, mas voltou ao poder já pressionada. É igual o Lula voltou aqui no Brasil também, é igual o Biden voltou lá nos Estados Unidos também, ou seja, eles voltam, a esquerda consegue voltar no poder, fazendo lá toda a pressão sobre o sistema, toda a pressão possível ali, mas não volta a conquistar corações e mentes, já chega questionada, né? Já está a Inglaterra cheia de protesto de um lado, protesto do outro, por conta dessa questão da imigração por lá, né? Ainda tem um cara aqui da BBC, a BBC, vocês sabem, é a televisão estatal inglesa, né? Falando que, não, porque o Elon Musk está pretendendo que liberdade de expressão seja um direito absoluto, nunca foi um direito absoluto e coisa e tal. Duas coisas erradas aqui. Primeiro que deveria ser sim um direito absoluto, tá? A liberdade de expressão é um direito absoluto, com certeza. Eu já deixei isso muito claro, decorre da própria natureza da propriedade privada que a liberdade de expressão tem que ser absoluta. Mas aquilo que eu falo para vocês, absoluta, você tem o direito de falar o que você quiser. As pessoas não precisam necessariamente ouvir você ou compartilhar sua mensagem, né? Você fala aí o que você quiser, sem problema nenhum. Agora, o que ele está dizendo aqui, o outro erro que tem nessa história é que o Elon Musk nunca defendeu liberdade de expressão absoluta. Ele defende uma liberdade de expressão igual dos dois lados, que é exatamente o que esse pessoal da esquerda não quer. Eles querem a liberdade de expressão para o pessoal da esquerda, mas querem silenciar a direita completamente, né? Então, nunca foi liberdade de expressão absoluta. O próprio Elon Musk fala que o objetivo dele é expulsar os 5% radicais da esquerda e os 5% radicais da direita, e deixar o centro no Twitter, né? Não é ele nunca defendeu liberdade de expressão absoluta, mas o pessoal está todo chateado com o Elon Musk. Deviam lembrar esse pessoal que eles estão juntinhos com Alexandre de Moraes, com Lula,
com Flávio Dino, com Maduro, com o cara da Nicarágua, com Daniel Ortega. Repara como é que a esquerda está começando a ficar repetitiva nesse tema, né? E o problema é esse, né? Eles enxergam um inimigo onde não há um inimigo. Eles acabam batendo em cidadãos comuns, em pessoas que estão compartilhando sua opinião no tweet, justamente por acharem que tem um inimigo ali, né? Estão atacando o inimigo errado. É uma coisa meio desesperada, meio triste, é o que eu falo para vocês, é uma derrota muito feia da esquerda, uma morte muito feia da esquerda no mundo, né? Até o Mr. Bean, ele fez um vídeo aqui nas mídias sociais sobre um projeto de reforma da seção 5, que é justamente adotar uma liberdade de expressão similar à americana na Inglaterra, é o que eles estão querendo, e ele coloca aqui, ó, sinta-se à vontade para me insultar e coisa e tal. E aí ele fala que, olha só, eu nunca conseguiria uma carreira de comediante se eu tivesse sofrido no início da minha carreira as restrições que existem hoje à liberdade de expressão, né? E ele fala que eu estou numa posição privilegiada, porque eu sou uma pessoa conhecida, né? Todo mundo lá na Inglaterra adora o Mr. Bean, coisa e tal, mas e as outras pessoas? E a próxima geração de comediantes, né? E aí fala sobre esse problema, sobre o cara que foi preso lá em Oxford, porque estava fazendo sei lá o quê, porque compartilhou um meme, não sei o que lá. Enfim, ele está do lado da liberdade de expressão lá na Inglaterra, é uma excelente notícia isso, uma coisa muito boa. E é o que eu falo para vocês, não tem outra saída. Essa ideia da esquerda de que tem que censurar as redes, não, a esquerda tem que arrumar ideias melhores. Não é possível que eles não consigam fazer isso, né? A esquerda, se quer continuar competitiva, tem que buscar ideias melhores. O fato é esse, né? O problema da esquerda na rede social é que as ideias da esquerda são velhas, são ideias que não funcionam, que as pessoas não se sentem à vontade, por isso não compartilham, por isso não tem crescimento na rede social. No momento que arrumarem boas ideias, ideias que tenham apelo, que as pessoas sintam, né, motivadas por ela, vão ser tão fortes na rede social quanto a direita e quanto a qualquer outra pessoa, né, outra coisa. Aí fica esse pessoal aqui, né, a polícia inglesa, ao invés de buscar crimes verdadeiros, né, pessoas que foram esfaqueadas e crianças que foram assaltadas sexualmente, pessoas que criticaram imigrantes no Facebook, né, vai a polícia lá para prender o pessoal. É uma coisa muito, muito ruim isso daí, né, autoritarismo aberto do governo inglês. Prova de desespero, não tenho dúvida, tá? Isso aqui é um sinal de fraqueza, não é um sinal de força do governo, é um sinal de fraqueza, estão desesperados, sabem que não duram muito tempo, né? Tem o pessoal até sacaneando aqui o meme aqui com outro meme, né? Mostrando que a Inglaterra uma vez foi um grande império no mundo inteiro, não sei o que lá, e agora, por favor, pense antes de postar alguma coisa na internet, né? E também tem um cara aqui lá da Nova Zelândia se solidarizando com o pessoal da Inglaterra, porque na Nova Zelândia também tem um processo muito feio disso daí. É o que eu falo, é no mundo inteiro. Não vai durar muito tempo não, tá? Isso aqui vai acabar, não tem jeito. É igual o pessoal na época aí de 1600 e pouco, 1700 e pouco, reclamando do fato de que todo mundo estava lendo a Bíblia agora, todo mundo estava lendo os livros, né? Quando começou a imprensa, os governos reclamavam, não, porque as pessoas estão espalhando ideias aí, não pode, tem que proibir, tem que censurar livros e não sei o que lá. Levou um tempão até a gente superar essa fase de censurar livros, né? Então agora estamos na fase de censurar a internet, porque, de novo, é o que está machucando a esquerda. Por esquerda, entenda, grande governo, governos grandes, né? E governos grandes não gostam disso, eles não querem ficar menores, né? Eles não querem diminuir de tamanho. Então está nessa de censurar. Não vai durar muito tempo, daqui a pouco isso acaba. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.